Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de técnicas de programação da Evolute. Nesse momento, todos estamos vivendo momentos de grande incerteza e angústia diante dessa crise de saúde mundial sem precedentes. Essa crise, ela testa a nossa capacidade de adaptação e a nossa resiliência. Meu nome é Gabriela Gonzalez e eu estarei ministrando essa disciplina online para vocês até que tudo volte ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Antes de iniciar a aula, falarei a respeito do sistema de avaliação e tolerância de falta, né? Teremos 3 avaliações, a V1, a V2 e a V3. Essas 3 notas serão somadas e divididas por 3 para compor a nossa média. Essa média tem que ser maior que 5 para que você seja aprovado na disciplina. A respeito das faltas, a nossa disciplina tem uma carga horária de 40 horas. Portanto, tem uma tolerância de 25% dessa carga horária total. Isso é equivalente a, no máximo, 10 horas aula. Ou seja, desses 40 horas, você tem direito a 10 horas aulas. Lembrando que cada dia nosso tem 4 horas aula. Hoje, veremos o assunto de lógica de programação. E você deve estar se perguntando, né? Onde é que eu uso lógica de programação? Qualquer tarefa que você faz durante o dia está ligada à lógica de alguma forma, não é isso? Podemos ver quando a gente acende uma luz, quando entra em algum cômodo escuro, por exemplo, ou usa um guarda-chuva quando está chovendo, ou até mesmo usa um agasalho e calça quando está frio. Ou seja, em programação, tudo que você faz também está baseado a raciocínio lógico. Então, qual é o objetivo principal de estudar lógica de programação? O objetivo principal é fazer com que você pense de forma racional, ou seja, desenvolver no aluno o raciocínio lógico. E permitir que os problemas sejam solucionados da melhor forma possível, de acordo com o contexto em que se encontram. Para que vocês entendam melhor, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você mora nessa casa aqui com um telhado azul, por exemplo. Você aqui. E deseja ir à casa do seu colega que mora nessa casa aqui de telhado vermelho. Nessa situação, nessa condição inicial, facilmente você pode vir por esse caminho, atravessar esta rua e chegará ao seu destino final, ou seja, você cumprirá a tarefa. Vamos mudar a situação, mudar a condição. Vamos supor que agora tem um semáforo no cruzamento. Então, se tem um semáforo, logo vai ter uma faixa de pedestre no semáforo. Vamos colocar uma outra faixa de pedestre aqui. E uma terceira faixa de pedestre aqui para você chegar no seu destino final. Então, nessa segunda condição, a forma mais segura é que você venha por esse caminho. Aguarde o semáforo fechar, passe por essa faixa, depois venha por esta faixa aqui e no final passe a última faixa, concluindo a tarefa, que é chegar na casa do seu colega. Tudo bem? Podemos analisar aqui que a nossa solução do problema, ela vai depender o quê? Das condições que nos são fornecidas. E em programação, também é necessário escolher a melhor forma de solucionar os nossos problemas, tudo bem? E a maneira ideal de solucionar algo é relativa ao contexto. Como vimos agora, se o contexto for com um semáforo, a gente resolve o problema de uma forma, e se for sem semáforo, será solucionado de outra forma. Às vezes é necessário muita segurança, ou seja, quando é necessário muita segurança, então é necessário abrir mão do quê? Do tempo de execução. Podemos ver no exemplo anterior que se
eu preciso de uma segurança maior, eu vou realizar o percurso com tempo maior. E em outras vezes é necessário executar uma rotina o mais rápido possível. Então, se for o mais rápido possível, teremos que levar em consideração que vamos reduzir a segurança do nosso sistema, tudo bem? E nesse momento você deve estar se perguntando: então, o que é que eu vou aprender, né, em lógica de programação? Para que eu estou estudando isso, né? Porque em lógica de programação você aprende aquilo que poderá fazer com qualquer linguagem de programação, ou seja, se você aprender aqui a raciocinar, ou seja, de pensar de forma lógica, você poderá aplicar esse raciocínio em qualquer outra linguagem. E a lógica, ela ensina a programar em uma linguagem natural e de fácil entendimento. Em lógica, você não precisa decorar os comandos e você deve focar apenas no objetivo principal, que é raciocinar. Então, a lógica é um requisito básico para você aprender a programar, porque começar a desenvolver qualquer programa sem lógica é uma inversão de papel. Vamos dar um exemplo. Se você quiser construir uma casa e você decidiu que iria começar pelo telhado, pensem, seria possível? Sim, só que seria completamente mais trabalhoso e mais caro, porque você teria que contratar um guindaste para ficar segurando o telhado, enquanto que iria concluir a obra embaixo, que construir a base, levantar a parede, entre outros detalhes, né? E você deve também estar se perguntando o que é que aprende em lógica de programação. Basicamente, você vai aprender a criar algoritmos. E algoritmos são passo a passo do programa. Ou seja, por exemplo, uma receita de bolo é um exemplo de um algoritmo. Se todos os passos forem seguidos, você terá um delicioso bolo no final de tudo. E o algoritmo é o quê? Ele é uma sequência de passos que, ao serem executados, irá solucionar um problema ou executar uma tarefa. Então, lembrando, um algoritmo, ele não é a solução, ele é o passo a passo para que você chegue naquela solução desejada, tudo bem? Então, é no algoritmo que você vai planejar tudo aquilo que tem que fazer para chegar na solução. E tipos de representação para um algoritmo. Um algoritmo ele pode ter três tipos de representação, que é a descrição narrativa, onde eu vou descrever aquilo que eu preciso fazer, um fluxograma ou diagrama de blocos, que a gente vai ver posteriormente, e pseudocódigo ou linguagem estruturada, texto estruturado. Hoje daremos ênfase à descrição narrativa. Ou seja, como é que eu faço um algoritmo através da descrição narrativa daquele problema? O algoritmo com a descrição narrativa. Nesse tipo de representação, é usada uma linguagem normal, como a que usamos no nosso dia a dia, né? É o passo a passo, são descritos como deve acontecer. Ou seja, como, por exemplo, na receita de bolo. Eu escrevo tudo aquilo que eu preciso fazer para chegar à solução final de forma normal, com a nossa linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia. E como que isto vai me ajudar em programação? Ou seja, fazer um algoritmo, o que ele vai me ajudar? O que ele vai me proporcionar de ajuda na hora que eu for programar? Um programa de computador, ele também é uma sequência de passos, que ao serem executadas irá solucionar um problema ou executar uma tarefa. Ou seja, todo programa de computador, ele segue alguns passos, tudo bem? E um algoritmo é a mesma coisa que um programa de computador, perdão. Só que feito com papel e caneta, tudo bem? Você vai descrever o passo a passo do seu programa, do que vai ser necessário ser feito para dar uma solução final. Então, nesse momento, aprender lógica também é aprender programação. Existem etapas para desenvolver um programa que você deve ter sempre em mente. Primeiro, quer saber o que precisa ser feito. O que eu vou fazer? No exemplo lá da receita de bolo, eu preciso saber que eu vou fazer um bolo. O segundo passo é saber como é que eu vou fazer isso, como será feito. Então, tenham sempre em mente. Primeiro, o que precisa ser feito, depois, como isso será feito. A lógica, ela trata primeiro
do primeiro estágio, ou seja, planejar tudo aquilo que só precisa executar. Então, agora vamos conversar um pouco sobre linguagem de máquina, que seria, né? A maneira de se comunicar com o computador chama-se programa, né? A gente já viu. E a única linguagem que o computador entende chama-se linguagem de máquina, ou seja, linguagem binária, linguagem dos zeros e uns. Como tem aqui na nossa ilustração, se eu pressionar a minha tecla A, por exemplo, será convertida em vários zeros e uns, para que o computador entenda o que eu estou falando, já que ele só entende essa linguagem binária, essa linguagem de máquina. Portanto, todos os programas que se comunicam com a máquina devem estar em linguagem de máquina ou linguagem binária. Os programas que fazem essas traduções, eles são chamados de interpretadores e compiladores. E o que vamos usar, né? E o que são esses interpretadores e compiladores? Primeiro, o interpretador, ele lê a primeira instrução, ou seja, ele lê aquilo que você mandou fazer, verifica se tem um erro naquela informação, converte para a linguagem de máquina, que é os meus zeros e uns lá, minha linguagem binária, e executa a instrução. Por exemplo, se eu mandei ligar uma lâmpada, ele vai ler essa instrução, essa informação, ligar lâmpada, verificar se tem algum erro, converter para zeros e uns, e depois só depois efetivamente que ele vai acender a lâmpada, tudo bem? Já no compilador, ele também lê a instrução, verifica se tem algum erro na instrução da mesma forma, converte para a linguagem de máquina, para zeros e uns, porém, no compilador, ele não vai executar a instrução agora. Ele vai seguir para a próxima instrução. Ele vai ver se tem alguma outra coisa que você mandou fazer. Se sim, ele vai seguir para a próxima instrução, até o final de todas as instruções que você solicitou. Se não houver erro nenhum nessas instruções, o compilador ele vai gerar um código objeto. Que código objeto é este? É um código onde tem todas as instruções traduzidas, ou seja, nesse código vai conter todas as instruções que você solicitou, já convertida para zeros e uns, né? Só lembrando aqui que o compilador e interpretadores são formas de tradução para um código que o computador ou a máquina interprete, que é a nossa linguagem binária. Estejam bastante atentos a essas observações. No nosso bimestre, iremos utilizar um interpretador, que é o Visual G ou Visual, como vocês preferirem chamar, que é uma ferramenta que ela permite criar, editar, interpretar e que também executa algoritmos em português estruturado, como se fosse um programa normal de computador. Ele utiliza um pseudo código, que é em portunhol, que são representações intermediárias até chegar na linguagem de programação final, que é normalmente C, Pascal, Java. Ou seja, nesse momento a gente vai utilizar esse pseudocódigo em portunhol e vai utilizar esse programinha Visual G, tudo bem? Vamos lá a um exercício prático, né? Vamos supor que a gente tem um problema. Foi dado para vocês programar um robô que seja capaz de trocar uma lâmpada queimada. É um problema que é relativamente fácil, né? Mas vamos lá. O exercício é você vai pegar uma folha agora e criar um algoritmo que é em formato de narrativo, ou seja, descritivo mesmo, como se fosse uma redação, que seja o mais detalhado possível para ser gravado em um robô trocador de lâmpada. Só lembrando que, primeiro, você tem que saber o que precisa ser feito e depois como isso será feito. Dê uma pausa no vídeo agora para poder fazer essa atividade e a gente já retorna para responder junto, tudo bem? Ok, todos fizeram o algoritmo, vamos ver lá se vocês fizeram corretamente ou se fizeram o suficiente, né? Vamos lá. Veremos se vocês fizeram dessa forma aqui. Primeiro, o que a gente precisa fazer, né? Trocar a lâmpada. Então, passo 1,
subir na escada, né? Passo 2, retirar a lâmpada queimada do terminal. Passo 3, instalar a nova lâmpada no terminal. Passo 4, descer da escada. Se vocês em seu texto fez algo semelhante a esse, só isso aqui, eu pergunto, será que está suficiente? Então, existem algumas informações aqui que a gente já sabe. Contudo, o robô ele não tem essa informação. Lembrando que o robô é uma máquina que ele vai fazer exatamente aquilo que a gente solicitar. Contudo, exige algumas informações prévias. Por exemplo, o robô ele sabe como subir na escada? Ele sabe até onde ele vai subir? Talvez não. O robô ele sabe como retirar essa lâmpada queimada do terminal? Ele sabe como instalar a nova lâmpada no terminal? Ele sabe como descer da escada? Então vamos lá. Vamos então para um algoritmo um pouco mais completo. Vamos iniciar esse algoritmo. Agora vamos lá. Você já fez a sua atividade? Espero que sim. Fez o textinho, então vamos verificar se dentro da sua redação ou do seu texto existem esses passos aqui que são um pouco mais completos. O que fazer ainda é trocar a lâmpada. O passo 1 seria localizar a escada, ou seja, o robô ele tem que verificar onde a escada está. Passo 2, ela está posicionada debaixo da lâmpada? Se sim, calcular quantos degraus essa escada tem, tudo bem? Se não, apresentar um erro ao operador. Ou seja, nesse momento aqui, ou o operador ele vai posicionar a escada debaixo da lâmpada, ou ele vai adicionar uma nova rotina aqui, que é para o robô posicionar essa escada debaixo da lâmpada. Passo 3. Iniciar a subida. Passo 4. Já chegou ao final da escada? Se sim, parar de subir. Se não, o robô ele vai continuar subindo a escada. Passo 5. O robô agora ele precisa localizar onde está a lâmpada a ser trocada, né? Se ele já localizou, passo 6. Lâmpada queimada? Se sim, iniciar a rotina de retirar a lâmpada queimada. Se não, comunicar e iniciar a rotina de descer a escada. Ou seja, se ele subiu lá e verificou que a lâmpada ela não está queimada, ele tem que comunicar para o operador verificar o que está ocorrendo e iniciar a rotina de descer da escada, né? Passo 7. Lâmpada queimada retirada. Se sim, iniciar a instalação da nova lâmpada. Se não, continuar a desmasquear a lâmpada queimada. E assim seguiria. Vocês perceberam que quando a gente trata de passar informação para um robô, precisa ser o mais detalhado possível para que ele possa executar aquela atividade? Porque para nós humanos, que temos o maior computador do universo, né, que é o nosso cérebro, fica um pouco mais fácil, porque a gente já tem algumas informações pré-estabelecidas, já temos alguns parâmetros, né? Parâmetros esses que o robô ele não possui. Então, quanto mais detalhado for o nosso algoritmo, ou seja o nosso programa, mais eficaz será a nossa solução. Então vamos lá, gente já fizemos um exercício juntos, todo mundo agora já sabe como fazer o seu algoritmo, ou seja, já está todo mundo pensando de forma lógica, está todo mundo raciocinando, já sabe que tem que detalhar o máximo possível para que um robô seja muito eficiente. Agora vamos lá, vamos propor para vocês um exercício que vocês têm que desenvolver um algoritmo para um robô que calcule a sua média do bimestre. Ou seja, o que esse robô ele vai fazer? Ele vai solicitar suas três notas lá do bimestre, você solicita lá, informa lá 3 notas para ele, e ele vai calcular a média, ou seja, somar as 3 notas e dividir por 3. E informar, né, se você está aprovado ou não. Então, façam aí essa atividade e entreguem aos seus professores, que será corrigido. E na próxima aula a gente inicia a aula respondendo essa atividade, tudo bem? Então é isso. Respondam as suas atividades, passem as respostas para os seus professores e na próxima aula a gente vai iniciar resolvendo essa questão, né? Resolvendo esse exercício proposto.
Bons estudos a todos e até a próxima aula!